Olá, turminha! Estamos aqui com mais um dia de aula e nessa terça-feira iremos trabalhar o componente curricular de matemática. Então, vamos lá? Encontre o seu material, deixe tudo organizado e também organize um local adequado para seus estudos, para que você tenha uma aula bem produtiva. Na aula de hoje, iremos trabalhar na unidade 6 sobre geometria e iremos trabalhar figuras geométricas não planas, prismas e pirâmide. Hoje, uma terça-feira, dia 17/11/2020, estamos aqui com a nossa aula de matemática. E o que iremos aprender na aula de hoje? Iremos associar figuras geométricas não planas, prismas, a objetos do nosso mundo físico, ou seja, do nosso dia a dia. Iremos reconhecer e nomear figuras geométricas não planas, reconhecer as características de algumas figuras geométricas não planas, identificar o que são faces, o que são arestas e vértices em uma figura geométrica não plana. E aqui nós temos essas imagens. Essas imagens são chamadas de prismas. Compare os objetos com as representações de prisma. Então, essas verdes são as prismas de base triangular, prisma de base hexagonal, o cubo e o paralelepípedo. Com qual dessas representações de prisma cada objeto se parece? Escreva abaixo. Aí nós temos a letra A, B, C e D. Observa as faces laterais e outras duas faces que são chamadas de bases dos prismas representados abaixo. Então, nós temos aí as faces laterais na figura 1 e as bases na figura 2. Qual figura geométrica plana você conhece nas faces laterais dessas prismas? Quantas faces laterais tem cada figura apresentada acima? Quantas bases tem cada prisma? E quais diferenças você observa entre esses prismas? Observa a ilustração da barraca de Carlos. A barraca de Carlos, ela foi montada, ele montou esta barraca e ela se parece com uma figura geométrica. Vocês vão marcar um X na representação dessa imagem. Qual dessas figuras abaixo representa a barraca de Carlos? Monte os modelos dos prismas das fichas 19, 20 e 21, que está no livro de vocês, aliás, no envelope. Depois, observa as representações abaixo. Então, vocês vão observar as representações de prisma, número de vértices. O que são vértices? As vértices são cada pontinho que emenda as linhas. As arestas são as linhas que formam a figura. Aí nós temos as bases e as faces. Então, vocês vão contar e vão colocar aí nesta tabela. Compare o número de vértices com o número de faces laterais dessas representações de prisma e escreva a regularidade. Manipule os objetos de prisma que você montou e responda a questão. Quais características comuns você percebe entre esses modelos de figuras geométricas? Pirâmides. Kátia é artesã e faz embalagem de presente. As embalagens de presente que façam lembram uma figura geométrica chamada pirâmide. Observa as faces laterais e outra face que é chamada de base das pirâmides representada abaixo. Então, abaixo aí estão representadas as duas figuras. As faces laterais dessas pirâmides, elas lembram a forma de qual figura geométrica? Quantas bases tem cada pirâmide? Na seguinte questão, nós vamos montar os modelos das pirâmides das fichas 22 a 25 e depois observar as representações abaixo. Número de vértices, número total de faces, número de faces triangulares e o número de arestas e representar na tabela. Na questão 2, vocês vão observar as figuras geométricas não planas representadas abaixo e marcar um X apenas nas que tem representações de pirâmides e contorne as que têm representação de prismas. Na terceira questão, Lúcia ela montou 3 figuras que lembram uma pirâmide.
usando canudos e bolinha de massa de modelar. Então, cada canudo corresponde a uma aresta, ou seja, as linhas, e cada bolinha corresponde a uma vértice, que é os encontros dessas linhas. Quantos canudos e quantas bolinhas ela usou no total para montar as 3 figuras que lembram pirâmides? Laura girou a pirâmide várias vezes e veja as diferentes posições em que ficou a pirâmide e pinte com as cores corretas as faces que estão em branco. Aí nós temos a pirâmide original, a pirâmide em diferentes posições, posição 1, 2, 3 e 4. Nossa aula fica por aqui e com base nessas explicações responda as questões das páginas 156 a 159. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível. Se for sair, tenha os devidos cuidados, usando máscara e toda a higiene pessoal. Um forte abraço da professora Marlene Feitosa.